Muito bem, nossa reunião já está sendo gravada. Novamente, boa noite a todos, né? Um prazer recebê-los novamente aqui na nossa reunião, né? Nossa segunda reunião, né, sobre as trilhas de história econômica do Paraná. Né? Hoje nós vamos trabalhar, né, fazer um entendimento, né, sobre os itinerários formativos e as trilhas de aprendizagem. Né? Então, hoje, dentro da nossa temática, a gente vai estar se aprofundando, né, sobre o que é, né, os itinerários formativos, o que é essas trilhas de aprendizagem dentro da perspectiva do novo ensino médio, certo? Então, pessoal que chegou agora, né, novamente, boa noite, bem-vindos. Então, vamos lá, pessoal. Eu olho o outro e o outro me olha, né? Quem participou aí de outras jornadas deve se lembrar dessa frase, né? Desses dizeres que a gente sempre, né, estava mencionando aqui no início das nossas reuniões, e agora, né, ele volta ali com algumas novidades, né? Quando nós falamos, né, que as câmeras têm que permanecerem abertas, né? A gente fala sobre a questão da frequência também. E agora, pessoal, a frequência, a partir da reunião da semana que vem, ela vai ser confirmada por meio da participação com a câmera aberta. Ou seja, não é, né, que você vai ficar com falta se a câmera estiver fechada. O que a gente vai receber? Nós iremos receber um relatório, tal qual nós já recebemos todo final de reunião. Nós recebemos um relatório da participação de vocês. Os tempos, né, que cada um de vocês permanecem logado na reunião. E agora vai vir um relatório sobre as câmeras também. E aí vai aparecer falta ou presença para aquele que estiver com a câmera aberta ou a câmera fechada. Então, muitas vezes, né, a gente sabe, acontece algum problema, professor que está em trânsito, né, a gente, né, principalmente aqueles que têm algum a fazer dentro de casa, está ali acompanhando, participando da reunião, mas algumas vezes acaba fechando a câmera. Então, quando isso acontecer, pessoal, eu peço que vocês me comuniquem por quê. Porque na hora que vir a listagem, né, eles vão fazer comparações entre o meu RCO com as presenças, né, que eu acabei lançando, e com aquilo que o relatório do MIT colocou. E se der diferença, eu vou ter que fazer uma justificativa. E aí, essa justificativa eu vou ter que estar enviando para cada um, né, para poder fazer a justificativa do porquê que a câmera estava fechada. Então, quando tiver, né, acontecer alguma coisa que vocês precisarem, só me comuniquem, que aí eu faço uma observação aqui na minha agenda, porque na hora que eu já for lançar a presença de vocês, eu coloco lá se teve algum problema em relação à câmera. Tá? Então, é uma característica, né, que muitas vezes foi passado para a gente, né, e a gente, né, como nós temos aí a nossa mantenedora, a gente tem que estar de acordo, né? Por quê? A gente sabe que existem pessoas e pessoas, né? E algumas jornadas aí anteriores, né? Não ocorreu comigo, né? Graças a Deus, mas teve aí professores que permaneceu durante toda a jornada sem abrir a câmera, sem abrir o microfone e não participou de nada, né? E depois quis certificação, quis validar lá a hora atividade de desconto na escola. Né? Então, para a gente, né, a gente muitas vezes, pelo aqueles que fazem coisas erradas, a gente acaba pagando. Né? Então, é algo assim, né? Infelizmente, as coisas são assim. Então, vamos daí dar sequência. Professor Derli ergueu a mão? Você falou em certificação, professor? Sim. Como é que eu faço para obter? Eu de nenhum dos dois que eu participei esse ano, esse que é o terceiro, não tenho nenhum documento assim pessoal. Ele entra lá na sua linha funcional. Se o professor consultar, lá vai aparecer e tem um cantinho lá que o professor consegue imprimir, Ah, tá. tá bom? Uhum.
Tá, obrigado. Tá, joia. Então, vamos lá, pessoal. Então, dando sequência aqui, faltam alguns professores, né, para poder entrar, mas a gente vai acolhendo conforme eles forem entrando. Então, gente, qual que é o objetivo da nossa reunião de hoje, né? É entender as trilhas de aprendizagem a partir da sua relação com os itinerários formativos. Então, o objetivo da nossa na reunião de hoje, né, é entender as trilhas de aprendizagem a partir da relação com os itinerários, né? Pode parecer algo bastante simples, né? Principalmente para professores que já estão trabalhando aí com o novo ensino médio, ou já tem alguma outra trilha, enfim. Porém, né, a gente tem alguns professores que não trabalham, né, com ensino médio, ou estão trabalhando agora, que não têm aí um certo conhecimento sobre o que é as trilhas de aprendizagem, o que é itinerário formativo. Então, a gente vai aí desvendar e tentar compreender algumas dessas características. O cronograma da nossa reunião de hoje, né, como eu já tinha apresentado na última reunião, né, entender a trilha dentro do currículo do novo ensino médio, as suas intencionalidades, né? Então, hoje nós estaremos fazendo esse entendimento das trilhas dentro do currículo do NEM. A nossa agenda de hoje, nós temos o nosso acolhimento, 10 minutos para início de conversa, ampliando o diálogo, o na prática, o em ação e o para concluir. Nosso acolhimento, né, hoje ele já traz uma discussão sobre o que é o novo ensino médio, né? Então, o novo ensino médio trouxe mudanças curriculares que enfatizam 2 conjuntos de aprendizagem. Então, nós temos a formação geral básica, que é os componentes curriculares que a gente já tem aí conhecimento, como história, geografia, língua portuguesa, enfim. E também os IF, né, os itinerários formativos, que são divididos aí em unidades curriculares e trilhas de aprendizagem. As trilhas de aprendizagem fazem parte da carga horária dos itinerários formativos. Esses itinerários formativos é aonde vai se encaixar as trilhas de aprendizagem, no caso, a trilha de aprendizagem de história, né, que nós teremos lá na 3ª série o ano que vem. No vídeo ao lado, podemos retomar o que são os itinerários formativos e a sua importância. Eu vou soltar esse videozinho aqui, ele é bem didático, mas que a gente, né, consegue ter uma compreensão dele ali bem interessante. Então, vou soltar aqui para que a gente possa assistir. Oi, professor Maurício. Eu queria saber o que são e como funcionam os itinerários formativos. Olá, Gabriel. Os itinerários formativos são conjuntos de diferentes arranjos curriculares. O que é legal saber é que os itinerários possibilitam a vocês, alunos, aprofundarem os conhecimentos já construídos. E também a pensarem melhor uma futura escolha acadêmica ou o mercado de trabalho. Você sabia que os itinerários, eles podem combinar mais do que uma área de conhecimento ou também estar voltado para a formação técnica e profissional? Legal a gente saber que cada escola ou rede de ensino tem autonomia para estruturar os seus itinerários, sempre olhando para a realidade local. Muito bem, né? Então é um videozinho assim didático, né, que fala sobre essa questão aí dos itinerários formativos e essa questão de organização. Como foi apresentado ali no vídeo, né, a cada região, cada secretaria tem essa característica de poder estar organizando, né? No estado do Paraná, nós temos ali as 4 grandes áreas do conhecimento, né, que foi feita uma junção, né? Então, os alunos terão ali 2 áreas de aprofundamento, no qual eles vão estar escolhendo. Então, as 4 áreas, como a matemática, a língua portuguesa, ciências humanas e sociais aplicadas e as ciências da natureza, se juntaram, né, e formaram 2 grandes grupos. Então,
isso, né, vem ali de cada secretaria. Cursista, no Jamboard, responda sobre os itinerários formativos do novo ensino médio. O que você sabe? O que você precisa aprofundar? Então, nós temos um Jamboard aqui, eu vou até compartilhar ele com vocês, e vou copiar o link aqui para me enviar, para que vocês possam ter acesso. Vou colocar aqui no nosso chat, para que vocês possam entrar, né, e responder essa pergunta. Então, presta bastante atenção aqui, ó, no que ele fala. Sobre os itinerários formativos do novo ensino médio. Escreva. O que você sabe? O que você sabe sobre o novo ensino médio? O que você precisa aprofundar sobre o novo ensino médio? Então, ali vocês vão colocar notas autoadesivas, tá? Então, clicar aqui, ó, nota autoadesiva, debaixo da setinha aqui, ó, e aí vocês vão estar fazendo a sua contribuição. Vamos lá? 2 minutinhos, pessoal, para a gente poder fazer essa atividade. Professor, eu não estou conseguindo abrir esta nota autoadesiva aí. Nessa setinha, ó, logo abaixo da seta, eu vou mostrar para o professor aqui, ó, tá vendo? Onde a gente tem aqui, ó, nota autoadesiva, onde eu estou passando. Sim, sim. Aí o professor clica e aí vai aparecer assim, aí o professor pode estar digitando. Mas eu Aí cliquei. só clicar em salvar. Não aparece para mim. Ué, Sei. como que ela aparece? Olha, ali em cima onde você aplicou. O professor clica em cima. Pois é, eu cliquei em cima. Agora vamos ver se. Não. Ah, sim. Só quando o senhor clica em cima que aparece. Quando eu clico em cima, não aparece. Mas é na nota autoadesiva, se não me engano. Não na canetinha. É nota autoadesiva aqui, professor, ó, onde eu estou passando o mouse. Ó. Sim, sim. Logo abaixo da seta. Quando você passa o mouse, você aparece nota autoadesiva, mas quando eu passo, não aparece. O professor está no computador? Estou. Ué. Estranho. Eu também tentei várias vezes. Não, mas não tem problema, não. O pessoal já contribuiu bastante aqui, dá para a gente poder já fazer uma contribuição. Então, vamos organizar aqui para que a gente possa fazer a leitura aqui. Então, vamos lá, pessoal. Ó, então, acho que a grande maioria já fez aí a sua contribuição, né? E dá para a gente poder fazer a leitura aqui e fazer uma discussão. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui para não ficar nenhum em cima do outro. Então, olha lá. Então, sobre os itinerários formativos no novo ensino médio. O que você sabe? Então, ali, ó. O aluno tem a possibilidade de optar, né? Muitos itinerários
O novo ensino médio possibilita que o aluno opte por uma área do conhecimento muito bagunçado e pouco produtivo. Pouco. Muitos itinerários. O NEM permite ao aluno aprofundar conhecimentos. Trabalho com o itinerário formativo de filosofia. Seria melhor ter a disciplina no segundo ano e não o itinerário. Ainda não trabalho com as trilhas, logo necessito compreender como funciona o caminho a seguir. Está relacionado com as escolhas sobre qual área eles têm afinidade. O NEM possibilita que o aluno opte por uma área do conhecimento. Pouco. Existem, deixa eu aumentar aqui, 5 campos que foram agrupados para dar conta do currículo do novo ensino médio. Sem quase nada. 2 itinerários. Aí tem aqui as linguagens, as ciências humanas, a matemática e as ciências da natureza. Opções de escolha sobre as áreas de conhecimento. O que você precisa se aprofundar sobre o NEM? Sobre as trilhas. Aprender a entender e organizar a estrutura curricular e didática das aulas no teórico e na prática. Perfeito. Existem muitas lacunas e é necessário aprofundamento em todas as áreas. Conhecimento. Ter mais conhecimento sobre a organização desse novo ensino médio. O currículo das trilhas e os projetos a serem desenvolvidos dentro dos IFs. Legal? Aprofundamento. Infelizmente, não trabalha a base, ainda não sei como resolver isso. Exemplo, poucas aulas de história. As trilhas. Currículo e planejamento das trilhas de aprendizagem. Tudo, principalmente com a trilha. Acabam sendo conteúdos de disciplinas, não tem corpo próprio, né? Então, gente, a gente vai estar analisando aqui, né, todas essas características, né, do que é o novo ensino médio. Como que esse ensino médio, ele está estruturado? Como que esse novo ensino médio, ele está se organizado e da onde que vem, né, esse novo ensino médio? Então, nós temos aí toda uma característica que a gente pode estar se aprofundando e conhecendo. Né, na turma, agora que eu trabalhei das 18 horas, né, o pessoal e também, né, teve algumas dúvidas bastante interessantes, né, sobre aquilo que eles devem se aprofundar mais, né, principalmente em relação ao conhecimento sobre o que é o novo ensino médio, sobre o que é as trilhas de aprendizagem, sobre o que é esses itinerários formativos, principalmente quem tem, né, o interesse ali de estar trabalhando e lecionando, né, dentro do novo ensino médio. Né? Então, para início de conversa, né, nós temos ali o logo, né, do novo ensino médio paranaense, e ali fala assim: estamos percorrendo uma intensa caminhada para nos adequarmos às mudanças que o novo ensino médio trouxe e chegarmos até o ponto que nos encontramos, as trilhas de aprendizagem. Vamos relembrar esse processo? Então, pessoal, dentro desse processo do novo ensino médio, nós temos ali as etapas de implementação, foi... tranquilo, professor Jaime, beleza. Houve né, toda um processo de discussão, né, de implementação e de formulação desse novo ensino médio desde lá da base, né, a Base Nacional Comum Curricular, que a gente foi, né, tendo algumas reuniões pedagógicas que foram sendo apresentadas, as discussões. Eu acho que tudo isso, ela começa lá em 2014, se eu não me engano, com o Pacto do Novo Ensino Médio, né, o Pacto para o Ensino Médio, né, se eu não me engano, foi lá no governo da Dilma, no qual a gente recebeu, né, algumas capacitações, alguns materiais, e até veio, né, verbas para a escola ali, para, né, fazer essa adequação ali sobre esse pacto para o novo ensino médio. E eu lembro que a gente recebia, não sei se vocês também, um cartãozinho, né? Quem trabalhava com o ensino médio recebia
um cartãozinho lá do Banco do Brasil e a gente recebia R$ 100 a cada 2, 3 meses ali, como incentivo ao estudo. Eu não sei se vocês lembram. Eu lembro que eu recebi. Demorava para vir, mas vinha o bendito cartão amarelo lá. Alguém recebeu no meu lugar, Afonso, porque eu nunca recebi. Então, Roseli, teve escola que não teve. Foi aquelas escolas que aderiram o Pacto para o Novo Ensino Médio. Né? E só podia ser colégio de ensino médio. Não podia ser colégio que tinha fundamental e médio, era alguma coisa assim. Mas, assim, a gente recebeu, na época, a gente até recebeu uma verba lá para poder fazer umas viagens com os estudantes, a gente levou eles para Foz do Iguaçu, para Curitiba. Então, foi lá em 2014, se eu não me engano, que começou as discussões para reformular o novo ensino médio e também a organização de uma base comum para todo o país. Então, essas discussões, elas vêm, bem lá de trás. E aí a gente tem um percurso aqui de uma linha do tempo que eles colocaram aqui, e para vocês terem uma ideia, dentro desse material, nos anexos aqui desse slide, tem todas as resoluções, as leis, aquilo que é legal, que instituiu todas essas características que nós temos aqui. Então, lá em 2017, né, houve a atualização da LDB lá de 96, com as mudanças do ensino médio. Ou seja, essas mudanças não seriam implementadas de uma hora para outra. Ela tinha o quê? Um prazo. Né? A data mínima ali seria 2021 para que pudesse começar ali ser implementado esse novo ensino médio. E aí nós tivemos as resoluções que veio mudando, veio sendo alteradas, e essas resoluções, elas são de nível federal até a nível estadual, onde houve todos esses momentos para estar ali reformulando, principalmente a base, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela abrange não só o ensino médio, mas também toda a educação, né? Que aí ela teve essas resoluções implementadas em 2018, né? No início de 2018, e lá no final de 2018 surge, né, a Base Nacional Comum Curricular. Eu não sei se vocês lembram que lá na formação pedagógica de 2019, nós realizamos um estudo sobre a base. Lembra que foi apresentado pela equipe pedagógica da escola as 10 competências gerais da BNCC, que era aquele círculo, né, que tinha lá as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular. E também, gente, teve tantos outros cursos online que foi disponibilizado aí nos colégios, né, para que pudesse a gente se atualizar e compreender o que é essa Base Nacional Comum Curricular. Dentro dessa perspectiva, houve as portarias que foram implementadas também, que colocavam os referenciais para os itinerários formativos dentro do novo ensino médio. E aí o Estado do Paraná, né, a própria base deixou bem claro isso, que caberia às secretarias estaduais a organização curricular dos referenciais curriculares e também do próprio itinerário formativo. Então, nós tivemos aí, em 2021, né, o referencial curricular, que foram esses 3 caderninhos aí que nós recebemos, e foi discutido em reuniões pedagógicas na escola, né, esse referencial curricular. Depois nós tivemos o currículo da formação geral básica, que também foi apresentado para nós, não só nas reuniões pedagógicas, mas também em cursos que nós tivemos. Não sei se algum de vocês aqui participou por 2 vezes das discussões do novo ensino médio, né? Foi 2 encontros. Um encontro em Foz do Iguaçu, no qual foi 3 dias de discussão desses referenciais curriculares para a formação do currículo da formação geral básica, e depois teve uma reunião também
lá em Curitiba para discutir esse currículo da formação geral básica e o caderno dos itinerários formativos também. Então, cada escola do estado encaminhou, a professora Priscila falou que participou, cada escola encaminhou, se eu não me engano, foi 1 ou 2 professores, né? Eu fui com mais uma outra colega, eu participei tanto em Foz como em Curitiba, desses dois, capacitação, né? E os professores que participaram tiveram uma incumbência de, juntamente com a equipe pedagógica do colégio e a direção, passar ali para os colegas, né, da escola, para os demais professores, como se seria essa organização, principalmente curricular, da parte da formação geral básica, como também dos itinerários formativos. Então, teve todos esses momentos, porém, né, a professora Priscila está aqui, né, ela pode dizer também que nós chegamos lá com muitas dúvidas e saímos também com muitas dúvidas também. Principalmente por quê? Porque era o quê? Era algo ainda que não tinha sido colocado em prática. Nós estávamos e estamos, né, vendo o quê? Teoria. A prática, a gente está num processo. Então, como eu até comentei com vocês na reunião da semana passada, a implementação do novo ensino médio aqui no estado do Paraná, ela está, vamos dizer assim, na metade para o final do ciclo. Esse ciclo, ele só vai fechar o final do ano que vem, no qual os alunos da terceira série do ensino médio vão sair ali do ensino médio. É aí aonde terá a gente vai discutir se deu certo ou se não deu certo na prática. É aí aonde entra que o próprio governo federal já abriu uma consulta para a reformulação daquilo que não deu certo e daquilo que deu certo. Então, são características que a gente está observando que, ao final desse ciclo, né, será analisado todo esse processo. Né? Teve um professor que me perguntou agora na reunião que se essas reformulações já serão implementadas a partir de 2024. Não, gente. A gente sabe que tudo isso passa por um processo. Então, tem desde uma organização, pesquisa, conferências, comissões, né, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Então, é um processo que o governo federal abriu para se estudar o final desse ciclo, o que deu certo, o que não deu certo. Então, é todo um processo de legalidade, né, que a gente acaba seguindo aí. E esse ano já começou o quê? A implementação das trilhas de aprendizagem, né? Das ciências humanas, que é a nossa, entrou a trilha de ética e cidadania, que é da área de filosofia. O ano que vem, nós teremos um aprofundamento maior na área das humanas em sociologia, história e geografia. Então, geopolítica, né? A de sociologia, que é sociedade e cidadania, e as trilhas de história econômica do Paraná, que é a de história. Então, todo esse processo, ele veio sendo construído desde lá de 2017, como eu disse, até antes, lá em 2014, com o Pacto para o Novo Ensino Médio, né? E foi sendo modificado e alterado e feito todas essas mudanças. Roseli? Então, diga-me uma coisa, Afonso. Então, a escola, ela não tem que aceitar ou não a disciplina. Quer dizer, o ano que vem é certeza que no terceiro ano nós vamos ter História Econômica do Paraná. É isso ou não? Ou, por exemplo, a escola não vai aceitar, a escola não escolheu esse itinerário, então não está nada certo. Ou já está correto? Nós vamos ter essas aulas ou não? Já está correto, na distribuição terá lá 3 aulas na terceira série de História Econômica do Paraná. Porém, há um adendo aí. Algumas escolas que são
com outra organização, terá diferenças. Então, colégio cívico-militar, colégios quilombolas e colégios indígenas, colégios aonde tem a educação profissional, vai ter toda ali o quê? Uma organização diferente. Mas dentro da carga horária que os estudantes que estão hoje na segunda série, eles terão, e estão já ou na área das ciências humanas ou das exatas, eles terão que cursar a trilha de aprofundamento de História Econômica do Paraná. Da mesma forma, os estudantes que estão na primeira série esse ano, até o final do ano, eles terão que escolher se eles vão para as linguagens, as ciências humanas, sociais aplicadas, ou para as ciências da natureza e a matemática. Então, isso já, os alunos da primeira série terão que escolher para prosseguir no segundo e na terceira série. A professora Priscila colocou, a pesquisa foi feita, né? Eu tenho umas 2, 3 semanas que eu realizei com os meus estudantes da primeira série, porque eu sou professor do projeto de vida, e veio para o projeto de vida trabalhar o material com os alunos, né? E eu trabalhei com eles, e a gente, né, fez essa pesquisa. E essa pesquisa vai já estar direcionando, né, a escolha que eles vão fazer ali, né, a partir do ano que vem. Isso acaba refletindo tanto na segunda como na terceira série. Professor Valdes, você ergueu a mão, fica à vontade. Oi, não, só para complementar também, Afonso, tem que ver se na escola fechou turma para o itinerário também, né? Porque às vezes pode acontecer dos primeiros anos que essa escola tem só ter optado pela área de matemática. Daí, no caso, não tem, alguns casos pode acontecer, né? Isso tem alguns casos, principalmente em colégios de cidade maior, onde tem várias escolas de ensino médio, que nem, vou dar um exemplo, na minha escola, na minha cidade, só tem uma escola de ensino médio, então ela oferta as duas áreas, né? Então, mas tem isso que o professor Waldson falou também. Tem casos específicos, e é isso, pessoal, que eu acho que essa reformulação do novo ensino médio, aberto agora pelo governo federal, vai ter algumas mudanças também. E dentro da própria perspectiva dos itinerários formativos. Então, deve ter alguma mudancinha aí também. Professora Priscila? Então, boa noite. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha escola. Eu trabalho no Colégio Cívico-Militar e só tem uma turma de cada série do ensino médio. Então, a turma do ano que estava no primeiro ano passado, eles escolheram o itinerário de linguagens e ciências humanas. Então, esse ano eles estão já vendo, agora no segundo ano, os itinerários. Aí, ano que vem, certeza que eles vão ter essa trilha de História Econômica do Paraná, porque eles já estão dentro do itinerário de ciências humanas. Agora, a turma que eu tenho, que é da primeira série desse ano, na pesquisa, porque eu também sou professora de projeto de vida, na pesquisa eles optaram por ciências da natureza, e só tem uma turma, não tem outra. Então, é bem provável que a minha escola vai ter ano que vem, o segundo ano, a trilha de ciências da natureza. Então, eu já não, em 2025, quando essa turma estiver no terceiro ano, eu não tenho mais nenhuma aula, porque não tem nem história e nem a trilha. Então, em 2025, essa terceira série, eu não tenho mais aulas com eles. Só vou até o segundo ano, porque no caso do segundo ano tem história. Mas a trilha eu já não tenho mais. Eu só vou ter a trilha de História Econômica do Paraná, certeza, ano que vem, né? Porque a turma que está no segundo ano optou por ciências humanas. Então, assim, só dando meu exemplo para entender. E no caso da escola cívico-militar, a única diferença é que nós temos o componente cidadania e civismo, mas ele entra ali como aquela parte flexível obrigatória. Então, o projeto de vida é dividido com cidadania e civismo. Ah, sim, entendi. Então, é a única diferença. As diferenças, né, que a gente vê de um colégio cívico-militar, de um colégio, né, regular, né, dessa divisão, e também, se eu não me engano, dos educação profissional também
tem uma organização diferente também. E essa questão, né, envolvendo aí a questão dessa, né, de um assunto só ou dois, né, porque tem outras escolas que oferecem outros itinerários. Então, é bem problemático isso aí. E eu acho que toda essa organização, ela vai ser modificada com a reformulação. Ou seja, vai ter, como nós temos a Base Nacional Comum Curricular, para ser comum a todos, né, deve ter alguma coisa também com essa nova organização aí, que é um final do ciclo, né? Porque senão vai ter que fazer adaptação para aluno quando muda de uma escola para outra, bastante, né, bem complicada aí. E assim, o aluno, quando ele faz a escolha, que ele está lá na segunda série, e ele quer mudar, ele não pode. Nós tivemos um caso aqui de um aluno que teve um problema sério com outro aluno da sala, e aí ele foi transferido para outra turma que era de ciências da natureza. Ele teve que voltar para a sala, porque como só tem uma sala de cada, e aí ele não pôde. Então, é bem complicado também essa questão. Pessoal, então, dentro desse anexo aqui do material, eu tenho, tá tudo linkado, desde lá da atualização da LDB até chegar nas resoluções, nas orientações sobre o novo ensino médio. Então, ali vocês podem acessar e fazer essa leitura também. Então, vamos lá. Então, ampliando o nosso diálogo, né? Agora é hora de retomar algumas noções fundamentais para o entendimento dos itinerários formativos no novo ensino médio. Vamos lá? Pessoal, essa nuvem de palavras ali que aparece aqui para gente, são palavrinhas, né, que nós estamos habituando a ela agora. Né? Principalmente quem já está trabalhando com o novo ensino médio, tem projeto de vida, né? A professora Priscila está aqui, ela pode confirmar isso que eu estou dizendo. A gente, a todo momento, dentro do projeto de vida, está falando sobre áreas do conhecimento, sobre as habilidades, sobre as competências, né? Até esses dias, os meus alunos falaram, professor, você tem uma frase pronta, né? Que é o quê? Olha, gente, nós vamos desenvolver as habilidades para tornar vocês competentes nesse assunto, né? Ou seja, a gente vai se habituando, né? Que nem unidades temáticas, né? Itinerários formativos, o que é essa questão envolvendo habilidades, envolvendo ali essa questão de mediação e intervenção sociocultural, ou seja, as palavrinhas que a gente vai vendo agora. Né? É que nem quando nós fazíamos o planejamento trimestral, que a gente digitava, ou mesmo copiava e colava de um trimestre para outro, de um ano para outro, que tinha lá os objetivos gerais, os objetivos específicos, as metodologias, a gente tinha decorado na ponta da língua. Né? E agora, né, a gente está se habituando com essa questão de objetivos de aprendizagem, objetos do conhecimento, trilhas de aprendizagem, né, competências, habilidades, enfim, todas essas novas palavrinhas que vêm trazer ali toda uma organização do que é esse novo ensino médio, certo? Então, para a gente poder entender o que é a formação geral básica, né, a chamada FGB. Gente, a formação geral básica, ela vem da Base Nacional Comum Curricular, que é o quê? O documento curricular orientador. A base, né, ela é a nível federal. Essa base dá o norte para as secretarias estaduais organizar os seus referenciais. Então, olha lá, fundamentado na BNCC, o referencial curricular do ensino médio do Paraná foi construído para o sistema estadual de ensino. Gente, foi dentro dessa perspectiva da organização e das discussões sobre o referencial curricular do Estado do Paraná que teve esses dois momentos que as escolas do Estado encaminharam para Foz do Iguaçu e para Curitiba para poder fazer essas discussões e esses professores trazer, né, essas dúvidas e essas discussões para dentro da escola. Dentro dessa perspectiva também, nós tivemos o conjunto de competências gerais e específicas
e as habilidades das áreas dos conhecimentos, que estão aonde? Dentro do documento federal, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu sempre gosto, né, de relembrar aquele círculo que foi apresentado para nós numa reunião pedagógica, né, muitas escolas fizeram até no papel craft, outros fizeram os banners, né, apresentando aquelas 10 competências da BNCC. E dentro dessa perspectiva, houve a construção do referencial da rede do Estado do Paraná. Então, o currículo para o ensino médio do Paraná foi construído a partir, né, dessas orientações, a partir de competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Mas os conhecimentos, os objetivos de aprendizagem que vêm dentro do nosso currículo, vêm da onde? Vem da base. Então, muitas vezes a gente ouve, né? Mas houve um esvaziamento de conteúdo. Aquele conteúdo sumiu da grade. A gente tem que ver se ele sumiu da grade ou os objetivos de aprendizagem, os objetos de conhecimento, ou as habilidades e as competências que aquela temática está prevista na base. Então, muitas vezes, falta um pouco de entendimento dessas orientações e do próprio currículo, né? Então, a gente, né, vai identificando todas essas características. Eu sempre gosto de conversar, né, assim, com os professores que já passaram aí por várias reformulações do ensino, e aí a gente vai vendo, né, que de tempo em tempo o governo muda, entra governo, sai governo, entra outro, e ele vai reformulando e tem todas essas discussões aí. E a Base Nacional Comum Curricular, ela lá em 2017, ela teve um ponto positivo, que foi o quê? Uma base comum para todo o país. Né? Porém, aí é onde entra as especificidades de cada região, de cada estado. No caso da nossa trilha de História Econômica do Paraná, nós receberemos, né, a trilha, provavelmente, eu acho que eu tenho, né, deve vir sim, lá no RCO, as aulas sobre as trilhas de História Econômica do Paraná. Deve vir. Mas já vai ter essa possibilidade do professor e o aluno estar aprofundando, que eu acho que é um dos objetivos que terá a trilha, que é o aprofundamento daquela temática na sua localidade, na sua região. Ou seja, aquilo que o professor Derli vai discutir lá na região dele com os estudantes é diferente do que eu e a professora Roseli vamos discutir aqui na nossa região. Né? Ou seja, a nossa região aqui é uma região extremamente agrária. Né? Então, o foco em algumas questões vai estar direcionado a essa. O pessoal que mora lá no litoral do estado vai voltar para aquela atividade econômica daquela região. E isso tudo, gente, fazendo uma inter-relação com a história do Estado, com a formação do Estado. Então, por que algumas regiões do Estado do Paraná existem ferrovias? Por que aqui na nossa região, do extremo noroeste do Paraná, divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul, não existem ferrovias? Né? Qual características históricas estão por trás? Por que a região norte do estado teve um desenvolvimento do café? E aí depois, com toda aquela crise, né, da década de 70, características climáticas, houve uma mudança. Então, estará presente muito a questão regional. Né? Então, isso, a própria base, ela abre essa característica de aprofundamento específico. Então, uma escola quilombola, uma escola indígena, ela vai se aprofundar naquela região, naquela localidade, que vem ali, muitas vezes, de encontro com aquilo que o meu aluno quer saber. Então, é um processo que a gente vai estar desenvolvendo aí ao longo dessas trilhas.
Aí a gente se pergunta, mas e na prática? Como isso vai funcionar? Nós ainda não sabemos, porque a gente não implementou ela. Nós estamos fazendo uma discussão teórica para poder, né, a partir do ano que vem, fazer essas implementações. O professor Florindo ergueu a mão, fica à vontade. Professor Afonso, é o seguinte, essas aulas, elas serão virtuais ou serão presenciais? Você poderia informar? As aulas da trilha de aprendizagem? As aulas aqui da História Econômica do Paraná, no terceiro ano. Presencial, ela estará na grade curricular. Presencial. Presencial. Não vai ser aquela coisa de trilha que fica todo mundo desesperado para fazer coisa e aluno correr atrás. Não, não. Como o professor pode observar, nas trilhas desse ano que tem, os alunos têm aula dentro da carga horária da escola. Da mesma forma, do ano que vem, nós teremos ali a carga horária de 3 aulas por semana na turma sobre trilha de História Econômica do Paraná. Em sala de aula. Em sala de aula, sim, com certeza. Tá bom. O que me amedronta é que daqui a pouco vai pintar o desespero. Mas tudo bem, vamos esperar até lá. Obrigado. Sim, muito bem. Então, gente, totalizando essa formação geral básica, totaliza 1.800 horas. Partindo dessa característica, a gente vai para os itinerários formativos, né? O que são esses itinerários formativos? Da onde que ele vem? Então, nós temos uma portaria 1432, lá de 2018, que organiza os referenciais curriculares, o documento curricular orientador dos itinerários formativos. Itinerários formativos que vêm da onde? Da Base Nacional Comum Curricular. O Estado do Paraná acaba instituindo ali o referencial curricular. O que esse referencial curricular diz? Ele apresenta a organização dos itinerários compostos por eixos estruturantes e habilidade dos eixos, associado a áreas do conhecimento. Totalizando, gente, 1.200 horas. Então, o novo ensino médio, ele acaba tendo, né, um total de horas de 3.000 horas, dividido ali em 3 anos, né, 1.000 horas por ano. Vamos entender o que esses termos significam? Então, olha lá. Itinerário formativo. Itinerário formativo são um conjunto de unidades curriculares que possibilitam ao estudante aprofundar os seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho, de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade. Pessoal, é dentro dessa perspectiva que a gente vai ver as competências. O que a gente vai estar desenvolvendo ali nos alunos, as habilidades, os objetos do conhecimento. Os itinerários formativos podem ser, olha as divisões aqui que entra naquilo que nós discutimos lá no início, né? O professor Waldson colocou, a professora Priscila colocou também. Os itinerários podem ser de aprofundamento das áreas de conhecimento, então, da nossa área, da formação geral básica, do componente curricular de história, é o quê? As trilhas de História Econômica do Paraná. Então, ela tem essa divisão: linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, as ciências humanas sociais aplicadas e a formação técnica. Então, nós temos ali, ó, dividido em 5 áreas do conhecimento, né? E nós temos as integradas. Olha lá, linguagens, que é a língua portuguesa, a arte e a educação física, mas as ciências humanas sociais aplicadas, que aí vai entrar a história, a sociologia, a filosofia, a geografia. E nós temos o outro grande grupo, que é a matemática mais as ciências da natureza e as suas tecnologias. Filosofia, biologia, química, física e a própria matemática. Então, olha, os itinerários formativos podem estar se organizados dessa forma. No Paraná, os itinerários formativos foram divididos em 2 partes. Então, teve a parte flexível obrigatória
e a parte flexível é eletiva. Então, o que é essa parte flexível obrigatória? Essa parte flexível obrigatória, pessoal, ela se vocês pegarem o currículo e a organização das aulas, ali vocês vão ver que a parte flexível obrigatória, ela está presente nos 3 anos. Então, olha lá, projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional. Porém, como a gente viu, a organização de alguns colégios, essa divisão pode ser diferente. Então, tem, que nem, na minha escola, tem 3 aulas. 2 aulas de projeto de vida na primeira série, uma na segunda e uma na terceira série. Educação financeira tem a sua organização e pensamento computacional também. Agora, a parte flexível eletiva é aí aonde vem a grande discussão, que corresponde à escolha dos estudantes entre 2 grandes áreas. O Paraná fez a junção dessas 4 grandes áreas em 2, tá? Fora a parte ali específica como as escolas de educação profissional. Então, a primeira divisão foi os itinerários formativos, integrado de linguagens e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. O outro itinerário foi o da matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. É aí, gente, aonde está que eu acho que vai ter uma... Assim, eu, professor Afonso, estou falando, né, dando a minha opinião, que vai ter essa certa reorganização, porque, como a professora Priscila disse, na escola dela só oferta um itinerário, né? Por quê? Existem outras escolas na cidade que também têm os outros itinerários. Então, os alunos vão ter que ficar correndo aí atrás de escolas, e professores também, né, correndo atrás de escola que tem o itinerário para poder trabalhar. Então, eu acho que deverá ter alguma mudança nesse sentido aí também. Isso é uma opinião minha, tá? Não estou dizendo aí que isso vai ocorrer, não. E aí, a gente vê, né, toda essa organização. Vou dar um exemplo aqui, ó. Professor, como tem sido a implementação dos IFs no seu colégio? Na minha escola, gente, nós temos os 2 itinerários. Então, uma turma escolheu, né, porque na minha cidade, uma cidade pequena, só tem um colégio de ensino médio, então ela só oferta, né, só tem um colégio, então tem que ofertar os 2 itinerários formativos. Então, tem 2 turmas, né? Então, tem 2 turmas de primeiro, 2 turmas de segundo e 2 turmas de terceira série. Então, alguém gostaria de colocar, e a professora Priscila já colocou da escola dela, mas alguém gostaria de falar aí sobre como que está a organização desses itinerários formativos na sua escola? Ninguém? Tranquilo? Então, vamos prosseguir aqui, então. Então, eu comento. Oi, professora Ivonete, fica à vontade. Professora Ivonete nunca me deixa sozinho. No Colégio Heron tem os 2 itinerários. Aliás, no colégio tem magistério, tem o curso de técnico em desenvolvimento de sistema e tem esses 2 itinerários. E a maioria optou pelas humanas. A maioria dos alunos está optando pela tecnologia e ciências humanas e sociais. Interessante. Mas tem os 2... Nós temos, enquanto você falava, estava pensando, tem 5 turmas de primeiro ano, daí mais a do técnico, mais a do magistério. Uma escola grande, né? Tem mais de 1.000 alunos, quase 2.000 alunos. A escola mais antiga do município. 65 anos Muito de existência. Bem. Então, é uma escola que deve ter, assim, uma organização diferenciada para cada etapa, né? Que nem educação profissional, né? O regular, o magistério, né? Isso. Deve ter uma organização. Isso, muitas vezes, causa uma confusão, não só na cabeça do professor, mas do estudante também, né? Sim. Então, é bem dessa forma mesmo. Então, a gente acaba vendo todas essas características, né? Tem que nem colégio cívico-militar. Tem civismo, né, aula de civismo, que entra ali na parte também das humanas. Então, no regular já não tem, né? Então, no magistério, provavelmente deve ter alguma coisa diferente também, né? Então, são características aí que a gente vai observando, né,
Uma coisa, gente, que eu posso dizer para vocês, como experiência própria, eu tenho as 3 turmas do ensino médio, né? E tenho na segunda série, que é desse ano, que está bem aprofundado essa questão das trilhas, eu tenho História, Sociologia e Projeto de Vida. Então, assim, eu tenho um segundo ano que eu tenho 4 aulas no dia com eles. E eu venho observando que essas turmas, eles já estão se encaminhando naquilo que eles realizam na escola, partindo das áreas de aprofundamento. Né? Então, ó, uma turma que eu tenho, do segundo A, eles estão na parte dali das linguagens, das tecnologias e das ciências humanas. Eles têm uma facilidade, eu estou percebendo que eles estão tendo essa facilidade em fazer um seminário, em apresentar um trabalho usando recursos tecnológicos, na oratória, na fala deles, muito maior do que os alunos que estão nas ciências exatas. Já os alunos do segundo B, que é das ciências exatas, eu já percebi que eles são rápidos, são, assim, objetivos. Isso. Já conseguem formular um pensamento rápido sobre determinado assunto. Então, eles já são muito rápidos, assim, ó, é para fazer isso? Tá aqui, né? Então, e já tem uma dificuldade maior para apresentar um seminário, para falar em público, né, a questão da oratória. Mas eles já são bons mesmo, ó, vamos produzir, assim, alguma coisa relacionada para movimentar a escola, para gerar um empreendedorismo ali. Eles já são mais rápidos. Então, a gente vai percebendo que essas turmas, eles vão tomando um caminho naqueles que eles estão se aprofundando, né? Ou seja, nós vamos ver o resultado de todas essas características no final do ano que vem, né? No qual esses alunos que estão aí na primeira, na segunda série, vão, né, chegar lá na terceira série e vão fechar esse ciclo. E aí a gente vai ver como que esse meu aluno ele vai sair do novo ensino médio preparado para prosseguir nos seus estudos, se aprofundar naquela área que ele viu, ou para o próprio mercado de trabalho. Né? Então, são características aí que esse estudante, a gente vai ver isso daí, né, quando nós terminarmos esse ciclo. E aí a gente vai percebendo, né, toda essa evolução, né, que a gente está percebendo aí dos alunos. Claro, a gente vê que muitas vezes acaba ficando muito fechado em uma coisa só, né? Mas é aquilo que coloca a própria base, né? O tal do protagonismo juvenil, né? Até eu estou na discussão com com a minha professora do mestrado, né? Para minha dissertação, né, no mestrado, que eu quero, né, fazer uma análise, né, criar ali alguma coisa relacionado à efetivação do protagonismo juvenil a partir das metodologias ativas. Né? Como que essas metodologias ativas podem estar efetivando ali o protagonismo juvenil e combater a evasão escolar. Né? Então, como que o ensino de história pode estar contribuindo para isso também? Né? Então, é algo que a gente tem que se aprofundar, tem que fazer leitura, né? Como a gente, né, eu venho sempre falando, e o pessoal aqui da outra turma falou também, nós estamos tendo uma base teórica, uma organização, resoluções, legalidade, mas a prática, nós da área da história, nós vamos ver o ano que vem. Né, se vai dar certo essas trilhas de história econômica do Paraná. Por isso que a gente está aqui para compreender, né, toda essa organização. Professor Jaime ergueu a mão, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu trabalho aqui em Marechal Cândido Rondão, no Colégio Sereta, e ele se tornou integral esse ano, né? Foi imposto pelo núcleo, não foi discutido, né? Foi simplesmente vai ser assim, pronto. E
E aí, quando se tornou integral, os alunos começaram a sair da escola. Antes de se tornar integral, já começaram a sair, foram lá no colégio da Ivonete, lá no Herão Domingues, e outros colégios da escola da cidade que não são integrais, né? Porque eles têm que trabalhar, né? Então eles não podem, são poucos que podem ficar, principalmente no ensino médio, ensino fundamental não tanto, mas no médio são poucos que podem ficar o dia todo na escola, porque eles entram 7h30 e saem 4h30 da tarde, almoçam na escola toda. E aí o colégio conseguiu manter algumas turmas à noite também, abrir algumas turmas à noite do ensino médio, e aí tem o curso de enfermagem, que já tem, técnico em enfermagem, né, que já tem alguns anos na escola, e o curso de técnico em administração, né? Então, abriu turma de técnico em administração e ensino médio regular à noite, por enquanto, porque parece que o núcleo quer fechar o período noturno do ano que vem, né? E então, como é que foi a implantação do itinerário? No ano passado, os alunos fizeram aquela escolha, né, que teve lá para eles fazerem, né, um levantamento. A maioria escolheu o itinerário de linguagens e ciências humanas, mas teve também um bom grupo que escolheu o outro. Só que não tem o outro, só tem o itinerário de linguagens e ciências humanas, porque só tem uma turma de cada série do ensino médio. Então, mesmo aqueles alunos que escolheram o outro itinerário, foi uma escolha para inglês ver, né? Porque todos têm que fazer o itinerário de ciências humanas e linguagens, né? E aí, assim, uma coisa que os alunos reclamam muito é o cansaço, porque está sendo cansativo para eles o dia todo na escola, sobretudo os alunos do ensino médio. E outra coisa que eles reclamam muito no novo ensino médio é que eles não vão estar preparados, eles acham que eles não vão estar preparados para o Enem e para o vestibular. Por exemplo, eles não têm física no segundo ano, coisa que cai no Enem, enfim, outras áreas aí, mesmo as nossas disciplinas aí das humanas, eles têm uma carga horária menor também, né? Então, e eu percebo, agora eu comecei a trabalhar um pouquinho com eles de filosofia da ciência, né? E eu percebo a dificuldade que muitos têm no básico da ciência, coisa do ensino fundamental lá, bem básico da ciência, que no antigo ensino médio eles não tinham essa dificuldade porque eles tinham visto física, química, biologia ao longo de 2 anos e estavam vendo no terceiro, a gente trabalhava no terceiro, né? Então, eu estou percebendo isso também. Então, eu estou trabalhando com o itinerário de filosofia, que é liderança e ética, né? E no primeiro trimestre e segundo trimestre, eu segui bastante as aulas da CED, mas nunca exatamente como está lá, sempre mudando, complementando, linkando mais, puxando mais para a filosofia, porque tem bem pouco de filosofia lá naquele material, né? Uma grande parte é mais autoajuda, e assim a coisa focada para adaptação ao mercado de trabalho, né? Como que você vai pedir um emprego, que linguagem você vai utilizar, né? Como é que você vai ser coisas que algumas, claro, que são importantes, né? Mas aí, na minha visão, né, seria melhor se tivesse mantido a disciplina de filosofia, né? Porque a gente tem filosofia no primeiro ano, 2 aulas. É impossível trabalhar todos os conteúdos em 2 aulas, numa série, que antes a gente tinha nas 3 séries, 2 aulas, e dava para trabalhar bem o que estava nas diretrizes curriculares, lá, aquelas de 2008, né? E agora não, ou você trabalha tudo por cima no primeiro ano, ou você seleciona alguns conteúdos para trabalhar mais ou menos bem, né? Não tem como. Então, eu estou optando agora por dar uma aprofundada em algumas coisas mais da filosofia mesmo, agora nesse último trimestre, que não deu para trabalhar com eles ano passado, né? Estou pegando algumas coisas que seriam algumas coisas básicas aí da filosofia que eles acabaram não vendo, e se eu não trabalhar com eles agora, eles não vão ver, porque ano que vem eles não têm mais filosofia, né? Então, eu pessoalmente acho
bastante complicado essa proposta proposta, já é lei, né, da reforma do ensino médio. O governo federal parece que quer mexer, né? Saiu aí uma proposta, mas os secretários de educação e outras entidades estão discordando em vários pontos. Mas assim, eu acho, até estava ouvindo um vídeo de um filósofo esses dias, ele estava propondo uma coisa que parece que o ministro da Educação andou cogitando, de criar uma bolsa para os alunos do ensino médio. Ele estava discutindo isso. E eu fiz o cálculo, eu peguei lá o número de alunos que tem no ensino médio no país, é um dado, acho que 2021, aliás, desculpa, e dá quase 8 milhões. O governo gastaria hoje 48 bilhões se ele fosse dar 500 pila para cada aluno por mês. Parece muito, né? Mas no orçamento do país não é tanto assim, e seria uma coisa que iria revolucionar o ensino, né? Você teria... E encher as escolas, né? Porque quem não está dentro da escola ia voltar para a escola para poder pegar os quentão, né? E aí ia ficar lá não querendo estudar, né? Acho que seria bem isso mesmo, né? É isso. Como o professor colocou, né? A gente, né, claro, a gente tem aquilo que a gente trabalhava, né, lá nas diretrizes, né, lá de 2008, como ele colocou, né, e aí a gente vem agora com uma nova informação, que não é agora, né, vem lá de 2017, aonde traz essa nova perspectiva aí, que vem da base. Então, quem somos nós para querer, né, nós podemos estar julgando, analisando, verificando, né, mas nós não conseguimos, né, alterar tudo isso daí, mas que bom que o governo abriu essa possibilidade de reformulação, de discussão. Claro, o que não está dando certo tem que ser reformulado. Aquilo que deu certo, não tem. Então, a gente tem que, né, vamos, né, como se diz, terminar esse ciclo, né, do ano que vem e ver aí o que está dando. Claro, tem muita coisa que não dá certo. A gente está... Realidade de escola, gente, é muito complicado. Cada um tem a sua, né? A gente sabe que tem escola que os alunos necessitam trabalhar. Na minha escola, eu tenho aluno que está na escola vindo obrigado porque só tem aula no ensino médio de manhã. Mas ele quer trabalhar, mas não pode, né? E aí a gente acaba se barrando com a lei, o ECA, né? Ou seja, aluno menor de idade tem que estar na escola, não tem que estar trabalhando. Então, tem toda uma questão aí que muitas vezes, né, a própria legalidade, ela não é aquilo, né? Nem tudo que é moral é legal, ou que é legal é moral, né? Então, são características que a gente vai vendo e discutindo, né, coisas aí que vão implementando dentro das assembleias. Olha, cada coisa, todo dia a gente vê um absurdo aí que tentam impor na sociedade e as coisas vão acontecendo, né? Então, é bem dessa forma mesmo. Agradeço aí a colaboração de cada um aí dentro dessa discussão aqui. Então, pessoal, dando sequência agora, as unidades curriculares. São elementos com carga horária pré-definida, formadas pelo conjunto de estratégias, cujo objetivo é desenvolver competências específicas, podendo ser organizadas em áreas do conhecimento, disciplinas, módulos, projetos, entre outras formas de oferta. No Paraná, as unidades curriculares são organizadas em emendas para a parte flexível obrigatória e em trilhas de aprendizagem para os itinerários formativos, integrados e escolhidos pelos estudantes. O documento curricular que oferece suporte pedagógico às unidades curriculares da parte flexível obrigatória é a das trilhas de aprendizagem, que é o caderno de itinerários formativos de 2023. Então, ele tem o caderno de ciências humanas e o das ciências da natureza e da matemática. E o na prática? Você sabe o que são as trilhas de aprendizagem? Vamos compreendê-las, entendê-las? Então, aqui, ó. As trilhas de aprendizagem. As trilhas de aprendizagem visam apoiar o professor na prática docente e constituem o itinerário formativo integrado, linguagens e ciências humanas sociais aplicadas e as ciências da natureza e a matemática. As trilhas compõem as unidades temáticas,
integradas visam o aprofundamento de saberes por meio da problematização, investigação científica e intervenção social. Essas 3 características aqui que serão aprofundadas na grande maioria das trilhas de aprendizagem, principalmente na nossa. Ou seja, como que eu posso gerar uma problemática para que o meu aluno se aprofunde naquela temática? Vamos dar um exemplo. Por quê? Como eu falei agora há pouco, porque no nosso estado, a região noroeste do estado do Paraná, conhecido como o Norte Novíssimo, nós não temos ferrovias, principalmente porque nós fazemos ali uma divisa com estados extremamente agrícola, como o estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, uma problemática aí para eles desenvolver dentro dessa perspectiva histórica. Uma investigação científica. Então, investigar algo dentro da academia e artigos científicos, não material de suposições, mas algo que faça com que esse meu estudante ele tenha contato com algo científico. Como a gente, eu sempre gosto de falar, nós temos muito material acadêmico de excelência, né, aqui no Paraná, sobre a história do Paraná. Mas nós temos um déficit de material didático para trabalhar com o aluno muito forte, né? Então, como que a gente pode estar aliando essa investigação científica e aprofundando essa temática dentro da história do Estado do Paraná? Da mesma forma, a intervenção social, né? Como que o meu aluno pode aliar a história econômica do Estado do Paraná na sua localidade, na sua sociedade, nessa intervenção social, né? Então, são características que a gente pode estar ali, né? A gente vai estar tendo contato no ano que vem. Gente, né? Como que na região lá da professora Ivonete e do professor Jaime, o aluno pode estar fazendo uma investigação científica, uma intervenção social, para que ele possa aprofundar os seus conhecimentos e prosseguir a sua carreira profissional. Numa faculdade, num curso técnico? Quais as universidades que desenvolvem um trabalho aí que vem de interesse com o aluno? Né? Da mesma forma, alguém que está lá no litoral, relacionado ao turismo, relacionado à pesca, né? Gente, né? Aqui, ó, a professora Ivonete colocou, a UniOeste, gente, é um exemplo na área das humanas, né? Nós temos ali os trabalhos, até na formação que nós tivemos em Foz do Iguaçu, eu fiz amizade com um professor de Toledo. Ele é do núcleo de Toledo, mas ele é de Terra Boa, acho que pertence ao núcleo de Toledo. E ele estava falando, ele faz um mestrado lá na UniOeste, e aí eu estava comentando com ele que eu conheço aquele trabalho que eles desenvolvem lá do PIBID sobre o Curta História, canal História Curta História, né? Terra Roxa, a professora colocou ali. E é um excelente trabalho que eles desenvolvem na área da história. Então, é uma característica que a gente pode estar desenvolvendo ali por aluno, que das áreas das humanas, para que ele possa prosseguir a sua carreira universitária, né? Ou da mesma forma, alguém que está aqui na minha região, uma região extremamente agrícola, né? Voltado para a citricultura, voltada para a mandiocultura, para a questão da cana-de-açúcar. Então, são características que a gente pode estar aliando à história com a realidade, com essa intervenção social. Então, isso vai vir, né? É aí aonde entra o protagonismo juvenil e o aprofundamento dentro daquela temática. Que vem aonde? Vem lá da BNCC, gente. Não foi criação aqui do Estado do Paraná. Está lá na base.
né? Esse aprofundamento dos seus estudos, para que ele possa sair do ensino médio e tomar uma direção dos seus gostos, ou se ele vai para o mercado de trabalho, ou ele vai para o prosseguimento dos seus estudos, né? Quantos jovens saíam do ensino médio e caía numa faculdade que ele não tinha domínio nenhum, ou que ele não gostava, não sabia o que era, né? Então, e aí? Se eu não gosto de ler, por que eu vou fazer história? Por que eu vou fazer direito? Se eu tenho medo de sangue, se eu tenho medo de gente, eu tenho medo de hospital, por que eu vou fazer medicina? Eu vou fazer enfermagem, né? Então, mas eu gosto da área da enfermagem, da medicina, da saúde, eu gosto de lidar com gente, ajudar gente. Vai para essa área. Então, são características que o novo ensino médio vem trazer e dar essas bases. E as trilhas de aprofundamento, essas trilhas de aprendizagem, vêm de encontro com isso daqui. Aí aqui ele dá um exemplo das trilhas de aprendizagem, pessoal, desse ano, que é a biotecnologia, né, voltado lá para a biologia e a química, não sei. Que ela está organizada dessa seguinte forma, só como exemplo aqui para vocês. São estruturadas em 3 trimestres e articulando 4 eixos estruturantes dos itinerários formativos, formando um percurso temático. Aqui o exemplo é a trilha de biotecnologia. Então, vocês observem ali, ó, que tem no primeiro trimestre o tema e os eixos estruturantes. Investigação científica, depois lá na segunda trimestre, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, e lá no terceiro trimestre, empreendedorismo, mediação e investigação científica. Muitas vezes a gente vê uma crítica muito forte falando sobre empreendedorismo, sobre mediação, né? Aí é onde a gente vê um exemplo, né, que nem um exemplo que o professor Jaime colocou aqui, né, da bolsa, né, do estudante. Eu lembro muito, numa campanha política, eu não me lembro se foi quando o Alckmin foi candidato a presidente da República ou foi o Aécio Neves, que uma das propostas para a educação era o Bolsa aluno do ensino médio, no qual ele ia receber uma bolsa mensal, mas esse dinheiro ficaria depositado numa conta, numa poupança, e esse dinheiro ia rendendo. No final do ensino médio, se ele obtesse, né, uma nota ali, ou obtesse aprovação, ele sacaria esse dinheiro para ele poder empreender, né? É uma ideia até interessante. Não sei se é viável a nível de Estado, né? Mas está dentro do empreendedorismo, né? Vai ajudar, pode ser ajudar uma bolsa dessa, pode ajudar o aluno no pagamento de num financiamento para uma faculdade, ou a própria questão do empreender, né? Criar o seu próprio negócio. Então, são características que a gente vai observando que a reformulação, que a organização dessas trilhas de aprendizagem vem bastante de encontro. Agora, relacionado às novas trilhas, gente. Então, veja bem aqui, ó. As novas trilhas foram organizadas a partir de temáticas advindas de uma escuta realizada com professores no mês de maio de 2023 e com os estudantes entre junho e julho de 2023. Tranquilo, professora Samara, não tem problema não, tá? Gente, essa escuta ativa, eu não sei se teve alguém aqui que participou, né? O ano passado também teve 2 escutas ativas, que eu participei com o professor Fábio, e ela foi bem, assim, clara nessa questão da organização, né? Não só da organização das novas trilhas de aprendizagem, mas também dos materiais do RCO. Quais os temas, quais as características que poderiam ser incluídas ou excluídas, né, lá do RCO. E a partir dessa escuta que houve esse ano, né, houve a elaboração aí das novas trilhas de aprendizagem, tanto com professores, também com os estudantes. Cada trimestre tem um objetivo de aprendizagem.
que mobilizam um conjunto de habilidades que, de forma progressiva, apoiam o ensino e aprendizagem, fundamentado na resolução de problemas complexos do cotidiano. Então, aqui, ó, tem os objetivos de aprendizagem de biotecnologia. Então, é um exemplo. Nós teremos os objetivos de aprendizagem específico para as trilhas de História Econômica do Paraná. Então, aí vocês me perguntam, professor, mas já tem essas trilhas? Cadê? Né? Gente, ainda elas estão em processo de diagramação. A nossa tutora, que é a professora Denise, lá da CED, né, ela ficou na hora que ela receber, né, o caderno ali, como tem o desse ano, né, ela passar para a gente, e cada escola também vai estar recebendo, com certeza, cada professor também vai receber ali esses objetivos de aprendizagem por trimestre dentro da trilha de História Econômica do Paraná, certo? Gente, agora nós vamos para o nosso Em Ação. São muitas informações novas, não é mesmo? Para tanto, vamos elaborar um glossário do itinerário formativo e trilhas de aprendizagem de forma colaborativa. Cada professor receberá um termo para sua definição e explicação em um Docs, que será compartilhado no chat. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui esse Docs, e cada um de vocês vai receber uma temática para que vocês possam pesquisar. Então, ó, vocês podem observar aqui que está o nome de vocês na frente de uma temática, tá? E aí, vocês vão pesquisar, vocês podem estar pesquisando nesses links aqui, que está disponível, mas vocês podem colocar no Google também, e pesquisar e colocar a resposta aqui na frente. Que nem, ó, o professor Waldson vai pesquisar o que é o novo ensino médio. Ele vai colocar a definição aqui na frente. A professora Caroline vai pesquisar ali o que é a BNCC. Vai colocar ali na frente. Então, cada um tem o seu espaço para digitar ali de forma colaborativa. Então, eu vou compartilhar aqui o link. Tá aqui todo mundo, vou colocar qualquer pessoa com o link para fazer a edição. E aí, de forma colaborativa, nós vamos estar editando esse material. Então, nós temos para fazer essa atividade, nós temos 15 minutinhos, tá bom? Então, vamos lá? Estou mandando aí o link para vocês, e aí vocês podem acessar. Enquanto vocês vão fazendo aí, pessoal, eu vou pegar uma água para mim ir no banheiro rapidinho. Cheiro de aqui. Pai, você guardou o carro na Mariana? Guardou o carro na Mariana? Carrinho de arregaçar.
Pessoal, vamos lá. Eu acho que deu tempo, né, de todo mundo estar contribuindo. Acho que todo mundo conseguiu, né? Perfeito. Eu vou enviar uma cópia do glossário para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou baixar ele aqui em PDF e aí eu encaminho para vocês, tá? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a guia agora do nosso material. A nossa socialização, né? Após a conclusão do glossário do itinerário formativo, os cursistas que ficaram responsáveis pela expressão 8, itinerário formativo, e pela expressão 10, trilhas de aprendizagem, irão compartilhar o entendimento com a turma. Qual é a relação entre as trilhas de aprendizagem e os itinerários formativos? Então, vamos ler aqui a 8 e a 10. Então, a 8 foi do professor Walter, né? O que é os eixos dos itinerários formativos? Os eixos dos itinerários formativos são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. A 10 ficou para a professora Ivonete, o que é as trilhas de aprendizagem. Então, a professora colocou assim, ó, a trilha de aprendizagem se constitui de unidades temáticas que integradas visam o aprofundamento de saberes, por meio de problematização, da investigação científica e da intervenção social. Destacam-se que as trilhas de aprendizagem não podem ser concebidas de forma isolada. Ela precisa estar inserida em um percurso formativo com objetivos claros de intencionalidade pedagógica. Muito bem. Parabéns aí, pessoal, pela produção. Então, eu vou enviar para vocês aqui no grupo do WhatsApp de vocês o PDF, né, com esse glossário, aí vocês podem fazer a leitura, né, e as contribuições que os demais colegas realizaram, certo? Então, vamos lá, dando sequência aqui. Então, para saber mais, o que é o novo ensino médio? Então, é um videozinho, pessoal, que está linkado aqui, ele é um vídeo de 5 minutos, eu não vou colocar ele agora, porque nós temos aí, o nosso tempo já está quase se esgotando, e eu quero mostrar alguma coisa para vocês também do Diário Formativo. Mas ele está linkado, vocês podem estar assistindo ele também pelo nosso documento, que está lá no nosso Classroom, tá bom? E ali também tem um outro vídeo que vai falar sobre os itinerários formativos no novo ensino médio. Se eu não me engano, esse último vídeo aqui, ele foi apresentado para nós na reunião pedagógica do início do ano, que ele vai ser bem didático, que ele fala sobre o que é a formação geral básica e os itinerários formativos. Mas vocês podem estar acompanhando também pelo link, né, que está linkado dentro do nosso material, certo? Na sequência, eu vou mandar para vocês o link da avaliação da nossa reunião de hoje, tá? Então, vocês acessem, né, para poder preencher, e aí coloquem lá a nossa turma. A nossa turma é a turma K, tá bom? Então, podem estar acessando esse Forms para preencher. Nossa turma é a turma K, certo? E agora, pessoal, eu vou compartilhar com vocês o nosso diário formativo. Nosso diário formativo, que a gente tem que preencher todas as reuniões, né? Então, cada um de vocês já tem o seu diário, que está lá no campo Atividades, Diário Formativo, lá no Class. E aí, cada um de vocês já tem uma cópia, não precisa fazer cópia. É só abrir e digitar. Então, aí vocês vão preencher com o nome de vocês, as trilhas, o núcleo de atuação, né? Como eu coloquei, o colégio e assim por diante. E aí, lá no R1, nós deveríamos ter feito na reunião passada. Mas não tem problema quem não fez, não. Pode estar fazendo agora, que vocês vão falar um pouco sobre a formação e a atuação profissional de vocês e inserir uma foto. No da reunião de hoje, é aquela perguntinha que nós fizemos lá no início.
que eu sei sobre a trilha e o que eu aprendi nessa reunião sobre a trilha de aprendizagem de História Econômica do Paraná, tá? Então, essa R2 vocês irão preencher, né, referente à reunião de hoje. Na semana que vem, já vai ser sobre o tema que a gente vai discutir na semana que vem, tá? Então, gente, não deixem acumular esses diário formativo, porque senão vocês vão esquecendo aquilo que foi discutido durante as reuniões. Então, é bom vocês fazerem durante a própria reunião, né? Então, quando a gente está fazendo as discussões, eu estou fazendo a exposição aqui, vocês já vão preenchendo e colocando ali. Algo bastante sucinto, não precisa ser algo muito grande, poucas linhas, poucas palavras, para que possa ficar ali o material feito toda a reunião, certo? Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Gente, conforme for surgindo as dúvidas, conforme for surgindo aos questionamentos, eu peço que vocês entrem em contato comigo, mandem mensagem no privado, ou até mesmo via Classroom, via e-mail, né, para que a gente possa ter aí um contato bastante interessante, certo? Gente, chegamos ao fim aí da nossa reunião, em cima da nossa gestão, gosto muito quando acontece isso, agradeço imensamente a participação de cada um de vocês, o profissionalismo, as contribuições que nós realizamos aqui, e conto com vocês na semana que vem, na nossa reunião de número 3. Professor Florindo ergueu a mão, fique à vontade. Não tem fotinho? Ah, sim, já estava esquecendo. Muito bem, vamos dar o print. Olha lá, no 3. 1, 2, 3. Muito bem. Gente, agradeço imensamente a participação de vocês e conto com vocês semana que vem. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Professor Afonso? Sim. Terminou. Só falar algumas coisas com o senhor.